Bem-vindo, pessoal, bem-vindo todo mundo. É, Bem-vinda, Thaisa Calab, nossa grande amiga, frequentora assídua da SBOE já de muitos e muitos anos. Não precisamos falar quantos, mas a gente já assistiu muitos congressos juntos e sempre discutindo, né? Tá? A gente está sempre lá discutindo o que que estamos assistindo. Vamos voltar, vamos para a aula. A gente não perde muita coisa, não, e não foge para a piscina, não, né? A gente fica É ali, verdade. firme e forte nas nossas aulas. Bom, a gente vai ter um assunto hoje super clínico, super importante, de uma odontologia real, verdadeira, baseada em toda a em seu alicerce mais científico possível. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ela vai falar muito sobre planejamento, um planejamento faz parte de todos os nossos tratamentos e a base de todos os nossos tratamentos. Sem planejamento não há execução. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa aula vai estar sendo gravada, depois vocês vão ter acesso a essa aula quantas vezes vocês quiserem assistir no nosso YouTube fechado. Vocês vão receber o link depois, ao término da aula, provavelmente amanhã. Acabou a aula da Thaís, a gente vai para a aula da Renata, onde ela vai passar eh, o sistema Line, como ele é importante para o nosso dia a dia. A aula de hoje está sendo patrocinada pela Line, mais uma vez, queria agradecer a Line pelo patrocínio, pela parceria. Então não percam, logo depois da aula da Thaís, a gente vai com a Renata, que ela vai dar algumas dicas espetaculares dentro do sistema Line, dentro do que a gente pode usufruir e trabalhar no nosso dia a dia. Bom, sem falar mais, obrigado a todo mundo, sejam bem-vindos. Thaís, é com você. Boa aula, que a gente vai estar aqui assistindo. Muito obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui hoje. Você sabe a honra e a felicidade que eu estou preparando para essa aula já tem alguns dias. E como você falou, né? Eu frequento o SBOE tem mais de 20 anos. Então eu estou muito feliz pela iniciativa dessa turma nova, jovem aí, né? Eu faço parte dela. De organizar essas aulas online e das pessoas poderem participar antes do grande evento. Então, isso é uma grande oportunidade da gente conhecer professores, da gente compartilhar conhecimento, durante o ano todo, né? Eu mesma tenho assistido essas aulas, quando gravadas, né, no YouTube, já assisti todas, adorei. Então, tá muito legal, vocês estão de parabéns e eu estou feliz por estar aqui junto e podendo mostrar o meu trabalho, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre diagnóstico e planejamento na reabilitação oral, que é um assunto que permeia a realidade da maioria dos dentistas. E isso independe da especialidade, seja ela a prótese, a dentística, a ortodontia, o diagnóstico ele está dentro do dia a dia de todo mundo, né? Então, nessa primeira parte da aula, eu vou falar um pouco de como que eu faço a coleta dessas informações, como eu armazeno essas informações. E na segunda parte da aula, eu vou falar sobre o planejamento, que é uma parte mais operacional mesmo, e que são importantes na tomada de decisão de qualquer profissional e de qualquer tipo de tratamento, independente se a gente for fazer um dente ou se a gente for fazer uma boca inteira, a gente tem que estar muito bem embasado e isso vai depender dessa coleta de dados e dessa parte operacional que eu vou mostrar aqui um pouquinho hoje. Bom, para quem não me conhece, como que eu passo isso aqui agora? Isso. Para quem não me conhece, eu me formei na PUC, aqui em Belo Horizonte mesmo. Esse ano eu completo 29 anos de formada. Fiz minha especialização em prótese em Campinas, na São Leopoldo Mandic, já tem mais ou menos uns 25 anos. E desde essa época, desde que eu me formei, eu me dedico à clínica particular. Eu adoro atender os pacientes, tenho uma facilidade enorme em conversar, em vender tratamento e passar o que eu sei, o que eu gosto. Então, a clínica, ela é o meu lugar comum, é um conforto que eu tenho. De vez em quando eu brinco de dar uma aulinha aqui, outra aulinha ali, me tira um pouco do meu conforto, mas me faz crescer. Eu falo que como que a gente tem essas oportunidades, né, que eu estou tendo hoje, me estimulam muito a estar procurando melhorar. Então, o meu dia a dia é a clínica, mas de vez em quando eu brinco de estar aqui
e gosto também. É, eu trabalho nesse prédio que eu estou aqui hoje, durante esse período todo. O meu consultório é um consultório grande. A gente fez um videozinho pequeno aqui para mostrar como que é essa infraestrutura, uma sala de espera pequena. Mas aqui já é o meu terceiro lugar, né? Eu já evoluí de espaço duas vezes. Espero que esse aqui seja, talvez, não sei o último, mas aqui é um lugar muito legal, que eu tenho dois consultórios, eu tenho uma infraestrutura boa de consultório, é, e tenho um espaço que eu gosto muito aqui, ainda é o meu consultório, né? São dois ambientes com duas cadeiras, que eu tenho uma autonomia bem legal. Mas o que eu gosto mais desse meu espaço aqui é que eu tenho o meu laboratório, né? O laboratório é uma infraestrutura que eu vim crescendo, comprando os equipamentos à medida que eu fui gostando de fazer esses projetos aqui, que me dão muita autonomia, que me dão muita rapidez e controle desses passos clínicos que eu tanto faço aqui. Porque, igual eu falo, assim, para quem faz prótese, é muito importante ter essa parceria e ter essa afinidade com o laboratório, né? O Murilo Calgaro fala muito isso, assim, que um dentista que executa a parte técnica ou que entende da parte técnica, né? Ele é um dentista melhor, o protesista é um protesista melhor. E vice-versa, né? O técnico que está perto do dentista também vai executar um trabalho melhor. Então, aqui é o meu xodó, minha área de descanso, e eu adoro mesmo ter essa infraestrutura que me dá esse apoio durante o meu dia a dia. A gente fica aqui o dia inteiro, então tem que ser um lugar legal, um lugar que a gente se sente confortável, né? Trabalho com uma equipe que só vem crescendo. Agora eu acho que não cabe mais ninguém aqui, nós somos cinco, né? As meninas estão sempre comigo, cada uma tem sua função bem estabelecida. Kátia, Luísa, Karina e Vivi. Elas não trabalham aqui há muito tempo, né? A Luísa é mais nova delas, é dentista e está me ajudando aqui agora nos procedimentos com os pacientes. Mas eu gosto muito de investir nesse tipo de mão de obra, né? Porque eu não gosto de rotatividade, eu quero que elas saibam o que eu estou fazendo. Então, as meninas estão sempre fazendo cursos que eu organizo, ou cursos que são bons para a área delas mesmo curso online, né? Então, é uma equipe que anda junto comigo. Eu acredito nisso, eu acredito que eu sozinha eu não vou para lugar nenhum, mas se elas tiverem um pouco mais de preparo, um pouco mais de cuidado, elas também vão andar melhor e vão me ajudar. Trabalho com Leonardo Pimenta, que é dentista e que faz toda a parte que eu não faço numa reabilitação oral. Ele é especialista em periodontia, endo e cirurgia bucomaxilo. O Léo trabalha no consultório dele, ele tem um sistema de trabalho diferente do meu, mas a gente trabalha juntos há mais ou menos 25 anos. A gente formou junto e toda essa parte que ele é especialista eu não faço, mas a gente tem uma dobradinha muito legal, e isso numa reabilitação oral, essa multidisciplina é extremamente importante para que a gente possa oferecer um tratamento um pouco mais abrangente. Então, o tempo todo eu vou falar de Léo, o tempo todo eu estou trocando ideia com ele pelo telefone, mas aqui nessa aula ele me ajudou a organizar esse conteúdo. Eu devo muito a ele essa base que eu não tenho ou que eu sei menos que ele, para trazer isso aqui para vocês. Eu tenho um caso amoroso com o SBOE, porque em 2015 eu concorri à Galeria do Sorriso pela segunda vez. Nós concorremos, né? Eu e o Léo, Cristiano Xavier e Kleber Gonzaga. A gente concorreu à galeria e depois de uma boca de urna gigante, a gente ganhou o primeiro lugar. Eu falo que a boca de urna foi muito divertido. Foi um momento muito legal nas nossas vidas, na minha vida, e nós ganhamos o prêmio de primeiro lugar, né? Naquela época eu já estava começando a documentar melhor os meus casos, e esse prêmio veio com uma mola propulsora na nossa vida, porque mudou, né? Eu falo que o SBOE eu sou fruto da sociedade, eu honro isso, eu sou muito grata, porque além do prêmio
eu tive a oportunidade de apresentar o caso do Gilberto durante 40 minutos, no evento do ano seguinte, que foi em Maceió. E esse foi o caso do Gilberto que a gente ganhou e que foi muito legal e que fez com que a gente evoluísse, né? Eu falo evoluísse no sentido de quê? De validar que a gente estava no caminho certo, de melhorar essa documentação fotográfica, porque na época a gente fazia uma documentação com a Dental Eye. A gente não tinha estúdio, a gente não tinha esse cuidado de fotografias bonitas, tratadas, um protocolo bem estabilizado, né? A gente estava começando, pelo menos eu estava engateando nisso. Então, ganhar a galeria para mim foi foi muito legal nesse sentido. E isso fez com que eu entrasse definitivamente nas redes sociais, que também estavam começando, o Instagram naquela época estava engateando, mas com a melhor documentação dos meus casos, eu consegui mostrar esse meu trabalho, né? As fotografias melhoraram no sentido de mostrar. Eu já conversava com o meu paciente dentro do consultório, mostrando as fotos. Mas no Instagram eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, validar isso aí e ter um acesso a um mundo de dentistas, a um mundo de colegas que também tinham as mesmas ideias, que faziam os mesmos trabalhos. Então, foi muito interessante essa entrada aí no Instagram. Hoje o Instagram já anda muito fluido, né? A nova geração que está aí, ela já nasce com isso em mente, talvez até um pouco além do que precisa, mas o fato é que hoje eu vejo que o meu dia a dia anda muito juntinho aqui com o Instagram, porque eu preciso dele, eu preciso me mostrar. Toda vez que um paciente eu noto, ele quer saber sobre a Thaísa, ele vai lá no Instagram e olha o meu trabalho e vê se combina com o perfil dele. Então, isso é muito legal, né? Além dos cursos que a gente vende, além de toda essa dinâmica, de trabalho envolvida. E é no Instagram que eu recebo muitas perguntas, né? Eu me vejo o tempo todo fazendo pequenas consultorias, passando informação do que eu sei, do que eu faço, porque a gente posta os casos, posta os vídeos e eu recebo um monte de perguntas. E foi um dos motivos que validou essa minha escolha hoje aqui, para estar aqui, para sempre estar falando sobre diagnóstico e planejamento, porque eu acho que diagnóstico e planejamento é o calcanhar de Aquiles, da maioria dos colegas, além do laboratório, né, que é uma história à parte. Mas, assim, a maioria das pessoas me pergunta, Thaís, eu estou com esse caso aqui, eu coloquei o print aqui, tirei o nome das pessoas, mas o fato é que eu recebo modelos de gesso, às vezes eu recebo fotografias, e as perguntas são sempre as mesmas, assim, monto ou não monto no articulador? Esse caso aqui, eu estou na dúvida se eu aumento a dimensão ou eu não aumento, quanto que eu cobro? Será que você me ajuda? Então, eu vejo que essa tomada de decisão é muito difícil. Muito difícil porque a odontologia tem N oportunidades de tratamento, né? Hoje a gente tem ósseo-integração já está realmente totalmente estabelecida. Os materiais dentários, a gente tem inúmeros tipos de materiais. Hoje a gente entende que o estilo de vida do paciente altera muito nesse diagnóstico. A gente entende muito mais de oclusão, o uso sobre uso, que o Roberto fala tanto. Então, tomar decisão hoje é uma coisa extremamente difícil. Porque a odontologia é uma ciência, né? E é uma ciência em evolução. Então, a gente tem que estar constantemente tomando cuidado de estar atualizado. Porque nem sempre a odontologia foi assim, né? Eu peguei uns vídeos que eu estava assistindo aqui no TikTok, em redes sociais, mostrando como a odontologia era antigamente. A odontologia ela era feita de uma maneira muito mais empírica, totalmente artesanal, sem fundamentação científica, né? Feita por profissionais práticos, barbeiros, às vezes até curandeiros, e isso permaneceu por muito tempo. Até mais ou menos meados do século XIX é que começou a se estabelecer uma odontologia de uma maneira mais distinta mesmo. E essa odontologia
ela cresceu porque a medicina, eu estava estudando sobre isso, que a medicina também cresceu, né? Os avanços na microbiologia, fisiologia, própria anatomia se conhecia muito mais, então a odontologia ela veio caminhando juntinho. Essa é um odontograma de 1874. Uma professora de história, nossa paciente, nos passou e eu achei muito interessante, né? Isso aí é bem antigo. Hoje em dia a gente vê, às vezes, um odontograma desse tipo ainda, mas isso é uma coisa que eles faziam antigamente para fazer um diagnóstico, né? Normalmente é uma coisa bem pontual aí, daquela época funcionava. Hoje, nós somos promovidos a outro patamar. Nós somos promotores de saúde, né? Somos totalmente interligados com a medicina, com a engenharia de materiais, com a psicologia. Então, esse advento dessa promoção, ela veio é, dessa atualização, né? Nós somos pessoas que somos responsáveis por mudar o curso da doença dos nossos pacientes, para para mantê-los o máximo equilibrados e focar aí na manutenção preventiva. Hoje a gente tem um novo perfil de trabalho, e isso é muito legal, né? Apesar de que a gente é exigido de uma outra forma. A gente tem que estar constantemente se atualizando. E isso é difícil. Eu falo que é difícil porque eu sou clínica, né? Como a Renata falou no início, ela não é professora, eu também nunca fui. E para mim, atualizar significa participar de cursos, que eu sou adepta a todos os cursos bons que aparecem, eu sou a primeira a estar lá inscrita. E hoje eu organizo esses cursos e de livros. Eu adoro livros, né? Porque os livros eu consigo ler o que me interessa, o que está dentro de um caso clínico que eu estou atendendo. Então, isso é muito legal. Mas isso, por ser uma odontologia hoje baseada em ciência, baseada em evidência, é obrigatório para a maioria dos colegas, né? A gente vê muita dificuldade de todo mundo de saber as coisas. E eu, às vezes, eu acho que é por falta de estudo mesmo, sabe? Então, às vezes a gente dá vontade de falar assim, vamos pensar aqui, vamos estudar. Mas voltando na aula aqui no assunto, o que que eu trouxe esses livros aqui? Eu trouxe 4 livros importantes e eu estou filosofando um pouquinho para chegar onde que realmente eu quero chegar. Quando eu vou estudar sobre diagnóstico, cada autor tem um perfil de explicação. Cada autor interpreta a coleta de dados, esse diagnóstico, de uma maneira. Cada autor escreve, faz um método para explicar isso e armazenar esses dados do paciente. Cabe a nós organizar esses dados e saber o que que é melhor para o nosso dia a dia, não é verdade? Então, aqui eu trouxe esses autores, vou mostrar rapidamente como que cada um pensa sobre o diagnóstico, pensa sobre essa primeira fase desses dados clínicos, e depois, num segundo momento, eu vou explicar como que eu faço a minha coleta de dados aqui. Nada mais é que uma mistura deles todos, porque todos me inspiram, né? Eu só peguei gente fera aqui e que eu gosto e que eu tenho na minha cabeceira, mas que cada um pensa de um jeito. Então vamos lá. Mauro Fradiani, no seu livro Reabilitação Estética em Prótese Fixa, faz uma síntese de de toda a anamnese, exame extraoral e intraoral do paciente. Nesse exame extraoral, ele foca nas análises faciais, dentolabiais, fonéticas e de crânio, né? E na intraoral, ele foca na avaliação da estrutura dentária, na ortodontia. Eu coloquei exatamente como é que ele coloca no livro dele lá, na avaliação periodontal e oclusal. Além disso, ele faz o pedido de exame radiográfico necessário e modelos de gesso. Ou seja, o Fradiani, para que ele monte um diagnóstico, ele precisa obrigatoriamente da coleta de dados de todos esses itens que eu falei. E ele determina essa divisão dessa maneira que eu coloquei aqui na tela. Marcelo Calamita, no seu livro Estética em Função, divide a anamnese e o exame clínico em 4 grandes grupos. São eles estética, função,
estrutura e biologia. Então, com essa divisão, ele sugere uma organização melhor desses dados que a gente tem do paciente. Ele vai especificando cada bloco, item por item, e coloca isso estipulado dessa maneira que eu mostrei aqui. E na hora que ele vai planejar, ele junta, por exemplo, o paciente é estético e função. Ele faz um planejamento baseado nos dois. Ele vai fazendo a união desses blocos e monta um planejamento específico e individual para cada paciente. Mas essa divisão ela é estratégica, porque segundo essa divisão, ele organiza essas ideias melhor. Ele também cita a obrigatoriedade de fazer uma ótima anamnese, de fazer pedido de exames radiográficos ou tomográficos, fotografias e modelos de estudo. Já a Francesca Vagliati, no seu livro Tri-Step Prótese Aditiva, tem outro enfoque na reabilitação. O foco dela vai ser a reabilitação de pacientes com grande perda de estrutura dentária. Então, ele é mais específico. Ela já vai ela já tem um direcionamento mais específico para o assunto dela. E ela divide o paciente em 3 níveis: avaliação estética, necessidade de reconstrução e análise funcional. Sendo que o primeiro, ela cita uma perda das incisais, o segundo, ela cita uma perda das incisais com sem espaço na região palatina, e o terceiro, ela cita um colapso da mordida posterior, comprometendo a garagem, a o setor anterior dela, que ela faz uma análise com garagem, carro, muito interessante, do setor anterior. Então, assim, Francesca, ela tem esses 3 níveis de avaliação, ela faz um G-teste, que é um teste com uma goma de mascar, para avaliar o padrão de mastigação desse paciente, e também faz uma análise funcional desse paciente com o white bite, ou seja, ela tem outra postura e juntamente com fotografias e modelos de estudo. Então você vê que cada autor tem um modo particular de mostrar como que é feito o seu diagnóstico da sua maneira. E por último, a Martin Gross, no livro A Ciência e a Arte da Oclusão e da Reabilitação Oral, divide o diagnóstico numa lista diagnóstica. A lista diagnóstica dele seria patologia, fatores do paciente e alterações morfológicas. E essa lista inicial diagnóstica ele divide em 4 grupos subdiagnósticos, que ele chama. Parece complexo, mas ele organiza de uma tal maneira que fica muito fácil de interrelacionar essas colunas, porque ele defende a ideia que o diagnóstico não é dado somente pela apresentação dos sinais e sintomas clínicos do paciente. Ele defende a ideia que esses sinais e sintomas clínicos eles são afetados por fatores de risco e fatores genéticos individuais de cada um. Ou seja, é uma interrelação entre essas colunas que vai fazer um exame clínico ficar mais completo. Eu estava conversando com o Léo antes, né, de vir para cá, e falou, Thaís, ele foi fantástico, porque ele colocou o ovo em pé, ele usou esse termo. E, na verdade, eu achei ele bem instintivo, assim, nesse sentido de estabelecer esses dados. Ele também cita a necessidade de uma anamnese, de fotografias e de modelos de estudo. Então, o que todos esses autores têm em comum? Todos eles defendem o maior número de dados possíveis desse paciente, a coleta do maior número de dados possíveis desse paciente. Ou seja, quanto mais informação desse paciente, melhor. E todos eles têm um método sistemático de trabalho, né? Esse método sistemático vai fazer com que você faça uma avaliação a longo prazo, que você tenha uma avaliação analítica mesmo disso, para que você estabeleça melhor esse diagnóstico. Então, isso é muito legal, é uma coisa em comum que eu encontrei neles todos, o que o próprio Martin Gross chama de modelo de tomada de decisão, ou modelo estruturado de trabalho, né? O modelo estruturado de trabalho nada mais é do que isso, cada um da sua maneira, mas estruturando essas informações ou num papel, ou num computador,
deixando isso bem planilhado ali, com o máximo de informação possível, para que não haja nenhuma perda de informação e você consiga juntar com outros dados e montar um trabalho. Para um clínico, às vezes, menos experiente, num primeiro momento, isso pode ser difícil, mas com o tempo, isso vai sendo organizado e fica fácil de comparar e fica fácil de comunicar com o colega. Beleza? O que é muito diferente, gente, de um modelo intuitivo de trabalho, né? O que a gente vê normalmente, que é o modelo intuitivo, o que que é? É um modelo rápido, simples, que o dentista, por exemplo, vários colegas do Instagram colocam para mim, tá? Isso, eu tô com esse modelo aqui, eu tô querendo levantar a dimensão vertical desse paciente. O que que você acha? Bom, eu tenho um dado, eu vou basear essa informação sobre esse dado. Tudo bem que pode dar certo, porque eu já fiz o caso do fulano e deu certo assim. Mas, igual a gente disse, tem fatores individuais do paciente que vão interferir nisso, né? Tem alterações funcionais, tem o perfil do paciente. Então, é um modelo que ele está baseado numa. Eu escrevi uma frase aqui que é até interessante ler. Segue um processo de decisão baseado em reconhecimento, que adapta o que o dentista vê com seu banco de memória e sua preferência pessoal, né? Ele normalmente ele foca sobre um dente ou foca sobre um quadrante e leva e desconsidera as outras coisas. E é muito sensível à experiência clínica do profissional e ao viés, né? Porque, por exemplo, se eu trabalhar numa clínica mais simples, uma clínica que foca num paciente com menos poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, eu vou tender a oferecer para esse paciente um tratamento mais barato. Então, isso caracteriza um modelo intuitivo de trabalho que, infelizmente, gente, é o que a gente vê em grande escala. Porque eu estava aqui semana passada no consultório, eu não tenho convênio, e aqui eu trouxe um exemplo de modelo intuitivo que atrapalha a vida da gente. Eu recebi esse e-mail, né? Essa paciente minha tem um convênio com uma instituição aqui. E aí, ela me pediu um laudo para que o perito autorizasse esse tratamento dela. E aí, eu dei um laudo, expliquei o que eu fiz e recebi, uns 2 dias depois, um e-mail da perita. E aí, a perita enumerou os dentes, questionando o meu tratamento baseado na radiografia que a paciente forneceu. Então, um dos itens que está aqui, eu vou ler. Gentileza esclarecer o motivo de ter sido confeccionado preparo para coroa total neste dente, uma vez que a imagem radiográfica sugere remanescente coronário bastante amplo. Gentileza nos enviar a radiografia periapical atual no dente 37. E aí ela foi pontuando várias coisas. Bom, no primeiro momento, eu fiquei muito brava, porque eu demorei até para fazer um diagnóstico dessa paciente. Eu tenho, igual eu disse, um modelo estruturado de trabalho, eu nem sabia que chamava esse jeito, mas assim, eu já tinha um modelo estruturado de trabalho, eu demorei 2 ou 3 sessões para a gente fechar esse diagnóstico junto com o Léo e outras especialidades, e de repente ela vem me falar que o tratamento não está liberado, porque numa imagem radiográfica ela vê que aquilo ali não está devido. Então, assim, baseado na memória dela, no que ela tem lá de experiência, ela viu que não funciona por isso, por isso, por isso. Isso é um modelo intuitivo. Eu fiquei brava no primeiro momento, mas eu falei assim: poxa vida, não tem que ficar brava, não, Thaís. Eu tenho que ficar muito feliz, porque isso aqui vai ser assunto da minha aula. Eu vou colocar esse e-mail e vou mostrar que isso acontece, né? E a gente tem que tentar quebrar essa barreira, a gente tem que tentar esclarecer que as coisas não são assim. A gente não pode simplificar uma coisa que é complexa, que a gente demanda de N fatores. Bom, então chegando agora realmente num assunto que eu vim aqui, eu vou falar sobre a coleta de dados dentro do meu fluxo de trabalho, né? Porque, igual eu falei, nos livros eu vi várias maneiras de coletar esses dados, mas eu tenho um pouco a minha maneira agora. A partir deles, eu tenho a minha maneira de trabalhar, que funciona para mim, que hoje é legal, mas que amanhã pode mudar. Inclusive, eu venho mudando isso desde que eu me conheço como profissional, porque a gente vai aprimorando, a gente vai vendo coisas que funcionam. Então, na minha realidade, para o meu consultório, para os meus pacientes, a coleta de dados funciona muito bem dentro de 2 a 4 consultas. Então, eu faço esse
esse processo, né, diagnóstico, e vou mostrar aqui como que eu faço isso através de um paciente. Até chegar na execução, na verdade, a execução eu não vou falar hoje, né? A gente vai falar dessa coleta de dados e do planejamento. Então, vou chegar nesse ponto através de um paciente que é o Rubens. Esse é um paciente real que eu atendi aqui e que através das fotografias, de toda a história dele, eu vou mostrar como que eu faço, como que eu me estruturei nesse modelo, de tomada de decisão, nesse modelo de trabalho, tá bom? Bom, então, numa primeira consulta, o que que seria importante para que a gente entendesse desse paciente? Uma bela de uma anamnese, exame clínico e solicitação, se necessário, de exame complementar, caso o paciente já não venha com essas imagens. Bom, o Rubens, ele é um paciente que tem 50 anos, e atualmente ele é um super empresário, né? Mas ele nunca foi dessa área, ele era massagista no Minas Tênis Clube aqui, comprou uma padaria, trabalhou pra caramba, enriqueceu e hoje ele tem uma fábrica de salgados. A queixa do Rubens principal era que ele tinha feito o trabalho dele odontológico, né, assim, toda a reabilitação dele depois que ele melhorou de vida e que ele pôde pagar um tratamento melhor. E não tinha nenhum ano que ele fez o trabalho, mas ele estava sentindo que alguma coisa estava muito errada, porque ele estava com a gengiva sangrando, ele estava às vezes, um gosto ruim na boca, então, ele tinha essa queixa de desconfiança mesmo, retendo o alimento. Então, ele tinha essa história dentária. Há muitos anos ele fazia esse tratamento. Ano passado ele fez esse que foi o mais importante, né? Porque ele conseguiu pagar um profissional melhor, mas que realmente ele estava preocupado e veio aqui porque a irmã dele nos indicou. Sobre a história médica dele, sem muito segredo, ele é um cara jovem, com um estilo de vida interessante, sem medicação. Hábitos diferentes ele não tinha. A minha preocupação hoje maior, né, assim, seria a questão de hábito parafuncional, que hoje a gente vê uma predominância gigante de pessoas que fazem parafunção, mas o Rubens, por incrível que pareça, né, do jeitinho que ele chegou, ele não fazia parafunção, estava totalmente ciente do problema dele, ou pelo menos próximo do problema dele, porque ele desconfiou e com razão, mas estava muito motivado. Então ele veio até mim, queria ouvir a opinião, e foi assim que a gente começou esse bate-papo, né? Eu coloquei esses itens aqui porque, na minha opinião, a anamnese, ela passa muito por essa história, né? Eu gosto de bater papo com o paciente, eu praticamente não encosto nele, assim, eu quero que ele entenda como que eu funciono, quero que ele veja como que o consultório é, trata os clientes como ele. Então, eu fico batendo um bom papo aqui antes de levar lá para a cadeira e fazer um exame clínico, nesse primeiro momento. E esse exame clínico, gente, a gente vem naquela interpretação individual que os autores bem falaram lá. Então, como eu disse, eu tenho a minha interpretação. E hoje eu estou apaixonada por essa tabela do Martin Gross, que eu descobri há pouquíssimo tempo e que para mim foi a chave, assim, de muitas dúvidas, porque com ela fica fácil de eu interrelacionar um quadro com o outro. Então, nessa primeira tabela de patologia, ele separa em um subgrupo, que pode ser patologia proveniente de doença dentária ou de alteração comportamental. Doença dentária ele tinha sim, que era, coloquei aqui, gengivite localizada por invasão de espaço biológico e sobre contorno das restaurações, ou seja, em pontos estratégicos ele tinha uma gengivite crônica aí. Tinha cárie, que no exame clínico eu consegui ver que ele tinha alguns pontos que já tinham cárie, cavidade, e tinha toque oclusal primário. O que que eu quis dizer com isso? Que às vezes ele tocava num dente, escorregava para outro, apesar dele não fazer parafunção, ele tinha essa característica. Nos fatores do paciente, eu coloquei poucas coisas. Por quê? Porque o que ele me relatou foi o que eu coloquei.
A função dele estava esquisita, estética dele debilitada, ele estava achando que estava feio, estava estranho, ele estava com o sorriso invertido, ele não sabia o que que era, mas ele estava estranho. Aqui, ele estava comprometido e queria o melhor tratamento. Não tinha alterações funcionais. Na tabela lá do Martin Gross, aquela grandona lá do início, ele coloca uma lista de alterações funcionais. E aqui entraria hipossalivação, entraria DTM, entraria refluxo, vários tópicos que eu poderia colocar. Mas aqui, num primeiro momento, eu não encontrei nada. Agora, nas alterações morfológicas, variações de morfologia, que seja, que ele coloca nessa categoria, eu coloquei vários itens, que seriam dentes ausentes, o suporte posterior dele estava perdido, estava diminuído, a dimensão vertical dele estava alterada, porque tinha dente pequeno, grande, era uma oclusão muito mexida. Então, eu podia sugerir que existisse uma perda da dimensão, eu não tinha certeza, mas sugeria, né, esse exame clínico, sorriso invertido, várias restaurações super volumosas e defeituosas, e extrusão do grupo posterior. Então, através desse modelo aqui de exame clínico, desse modelo de lista diagnóstica, eu já consegui ter uma boa ideia, de como esse paciente estava no exame clínico. E aí, chamei o Rubens de novo aqui para o escritório e conversei com ele. Falei: olha, Rubens, eu observei algumas coisas, mas como você não tem imagem recente, eu gostaria de te pedir imagens para complementar esse meu exame. Então, normalmente eu peço bite wing e periapical da boca toda. Nesse grupo de solicitação de exames também entraria talvez um teste de fidelidade, um risco cirúrgico, mas já não é nem a minha praia tanto, seria mais a especialidade do Leonardo lá, quando tem que fazer esse tipo de exame complementar, eu passo a bola para ele. Aqui, basicamente, eu peço radiografias ou tomografias. E nesse momento, quando eu peço, eu adoro sentar com o paciente e mostrar todos os meus casos parecidos com ele, né? Falar: olha, Rubens, eu tenho alguns casos aqui, você não é o único, isso acontece, é, essa foi a resolução, a gente tem essa limitação, eu já vou dando uma preparada nesse paciente nesse sentido, porque ele já pode perceber que ele não é o único, que o caso dele não é tão difícil assim, e que eu estou prestes a fazer o caso dele, caso ele queira, né? E aí, eu peço essas radiografias e espero que o paciente faça essas radiografias e volte para mim. E no caso do Rubens, foi isso que aconteceu. Eu pedi essas radiografias. Eu recebo normalmente isso por e-mail. Hoje a gente não recebe mais nada no papel. Eu recebo por e-mail. E imediatamente, antes do Rubens marcar uma segunda consulta, porque eu ligo para ele avisando: olha, suas radiografias chegaram, vou marcar uma consulta. Eu faço uma interconsulta com o Leonardo ou com o especialista que eu achar necessário nesse momento. No caso, é o Léo, como eu falei, porque ele é especialista em pério, endo e bucomaxilo, e eu queria trocar uma ideia com o Léo, sobre o que ele estava vendo ali, se estava muito ruim essa questão endodôntica, porque o Rubens, eu tenho certeza que na hora que ele voltar para mim na segunda consulta, ele vai falar: e aí, doutora, já viu as minhas radiografias? O que você achou? Então, para que eu não fique muito no ar, para que eu não fique muito insegura, eu mando o áudio para o Léo, ele me manda outro e a gente discute isso antes da segunda consulta acontecer. Eu coloquei aqui um exemplo desse áudio para que vocês vejam, e é assim a minha rotina, é o dia a dia da formiguinha mesmo. Oi, Léo, boa tarde, tudo bom? Olha só, eu tô com um paciente aqui, o Rubens, ele é irmão da Rosângela, da padaria. Ele nos procurou porque ele fez uma reabilitação muito extensa, há mais ou menos 6 meses, mas está muito inseguro, tem gengiva sangrando, tem dente que já soltou nesse meio tempo, e ele me relatou que ele vem nessa luta aí com o dentista há muitos anos, né? Ele foi de uma origem muito humilde, né, quando ele era jovem, e agora ele tem condição financeira de ter um tratamento melhor, procurou melhor, mas realmente parece que não tá legal. Então, num primeiro momento, eu pedi as radiografias para ele, periapical e Batwing, para que a gente pudesse montar um planejamento. Eu gostaria que você avaliasse pelo menos a endodontia dessas imagens para mim, porque ele vai voltar e, obviamente, eu vou precisar fazer as fotografias e fazer todo o modelo de estudo, todo aquele planejamento completo que a gente sempre faz, mas eu queria dar uma ideia para ele do que você achou e do que a gente pode já imaginar para ele daqui para frente, tá bom? Obrigada. Oi, Thaísa, tudo bem? Thaísa, eu fiz a avaliação aqui das radiografias periapicais do Rubens. Em relação aos tratamentos endodônticos, a gente vê em quase todos os dentes
uma boa condensação do material obturador, um respeito aí ao comprimento de trabalho correto, adequado. Então, eu acredito que a gente vai conseguir aproveitar esses tratamentos para fazer os preparos e a confecção de núcleo nos dentes que forem necessários. A exceção ficaria por conta do dente 23. O 23 aí representa lesão cariosa radicular, né, já envolvendo aí a base do núcleo. Então, no 23, a gente faria a remoção do núcleo, e aí, uma avaliação com microscópio, provavelmente a gente vai chegar à conclusão que é melhor retratar esse dente antes de confeccionar um novo núcleo. Seria esse o planejamento nosso. Bom, então aí, com essa informação do Léo, eu já consigo receber esse paciente numa segunda consulta um pouco mais segura, né? E consigo avaliar junto com ele, mostrar mais ou menos o que a gente já conversou. Nessa segunda consulta, cabe muito bem um segundo exame clínico, porque a radiografia é um exame complementar, e uma sessão de profilaxia. Porque se tiver muito ruim essa situação, a gente pode limpar e isso já serve de diagnóstico. Isso é extremamente importante, às vezes indispensável, né? Tem paciente que não tem como fazer uma avaliação com uma boca suja, e aí a gente consegue dar uma ideia melhor. E nesse momento da segunda consulta, eu já preparo o Rubens, porque aí o papo já fica melhor. Rubens, o negócio é o seguinte. O seu caso é um caso um pouco mais complexo, porque envolve vários dentes. Então, somente com essa conversa nossa, e com o exame clínico, e esses exames complementares, eu vou ficar restrita a esse diagnóstico. Então, para que eu saiba corretamente, ou melhor, como que sua boca está funcionando, eu preciso de mais informação. E para isso, Rubens, eu vou precisar de fazer uma terceira consulta. Ou a gente pode começar isso agora, mas eu tenho que te explicar o que que é isso. Essa terceira consulta é uma consulta que eu vou fazer a documentação fotográfica de todos os seus dentes, rosto, face, dente, tudo. Faço a moldagem ou escaneamento da sua boca e monto os modelos no articulador. Por quê? Porque através desse conjunto de tarefas, que já é o operacional, né? Eu vou conseguir ter a sua boca nas minhas mãos, sentar com as outras disciplinas e conseguir avaliar um melhor tratamento para você. No seu caso, provavelmente eu vou fazer um enceramento e diagnóstico em algumas partes, apesar do seu trabalho estar muito volumoso, mas eu vou conseguir fazer talvez um teste estético para que você veja qual que vai ser o meu projeto, qual que vai ser a minha ideia, para ver se você gosta. Então, Rubens, eu consigo melhorar um pouco a sua visão, ampliar a sua visão, independente de você fazer o tratamento comigo ou não. Eu deixo isso muito claro, porque não vai me prender a você, mas pelo menos se eu fizer isso, eu vou te passar a real situação da sua boca, com todos esses dados. Então, para fazer isso tem um custo. Aí eu falo que eu cobro para fazer esse tipo de planejamento 1.800 a R$ 2.000. Porque o paciente vai topar ou não fazer isso, mas ele vai ficar muito à vontade, porque ele vai me pagar e caso ele não queira fazer o tratamento comigo, tá tudo certo. Eu não perdi o meu tempo em fazer esse trabalho, eu não gastei com o laboratório para fazer o enceramento diagnóstico, mas eu consegui esclarecer e fazer aquela pontuação de item por item que o paciente gosta de ver, passo a passo, etapa por etapa, no papel, a partir de toda essa coleta de dados. E vou falar com vocês que eu tenho uma adesão enorme com esse tipo de proposta. Não é difícil fazer essa venda, porque eu mostro, inclusive, vários casos aqui documentados. Então, assim, funciona. Funciona e o paciente adora, porque ele vê que eu estou tendo um cuidado especial com aquela boca que já foi tão bagunçada e que normalmente isso não acontece, né? Assim, a maioria não tem acesso a esse tipo de informação. Então, eu começo pelas fotografias, né? As fotografias aqui no consultório eu faço com estúdio. Eu não tenho um espaço estabelecido e fechado para isso. Eu monto um estúdio e desmonto ele assim que eu termino as fotos. Eu comprei
dois tripés, sombrinhas, e montei através de uma persiana que desce, preta e uma branca, tem duas cores. Eu montei um mini estúdio, porque essa foi a melhor maneira de eu padronizar a luz. É um investimento hoje de mais ou menos uns R$ 5.000, mas na minha opinião é muito melhor do que aquela flash circular que a gente usava antigamente, que a luz é muito dura. Muito melhor que o Twin para mim, porque ele é muito pesado, então a gente, que às vezes mais fraco aqui, tem que ficar segurando. Eu tive dificuldade, já passei por eles. E muito melhor que o celular, porque eu cobro por isso. Então, no momento que eu cobro por isso, e às vezes eu fico com o celular ali, eu fico constrangida, sabe? Porque hoje em dia todo mundo faz celular, né? Não é que eu sou contra, mas é porque eu cobro e eu acho justo eu oferecer um trabalho um pouco mais elaborado por essa questão. Então, eu tenho essa rotina do estúdio hoje. Demorei um pouquinho para chegar nesse padrão, mas valeu cada real, valeu cada minuto, porque as fotografias têm uma qualidade muito legal. A minha câmera é a Canon 5D, uma câmera antiga que funciona para isso e vai embora. Então, aqui eu tenho as fotografias mais importantes e as que eu faço para todos os pacientes. Estudando para essa aula aqui, eu vou falar com vocês que ainda faltaram duas, que eu vi que são muito importantes, mas que são as de perfil rosto. Mas aqui eu vou explicar o que que é, né, assim, cada uma, o que que é a importância de cada uma. Vários autores, eles têm um capítulo, todos esses autores que eu falei, eles têm um capítulo inteiro, normalmente, de fotografia, explicando sobre as linhas, sobre sorriso alto, sobre todas essas comparações, mas esse aqui é um resumão do que eu vi e do que ficou bom para mim. Então, a fotografia inicial, a primeira é de face, paciente sorrindo. A segunda, comissura, sem sorrir, com a exposição das incisais, sorriso médio. Depois ele vem com a comissura também, sorriso mais alto, né? Para a gente ver essa linha do sorriso. Se é o sorriso alto, médio ou baixo. Depois, sorriso lateral direita e esquerda, que seria perfil. E depois todas as outras fotos de close-up, que dá para a gente ter uma noção gigante de como que estão essas estruturas aí. Tem uma foto que o Christian Kohlmann faz e eu até achei bem interessante, faz há muito tempo já, que é o paciente num perfil ele, tombadinho, assim, 45 graus, e também é uma oportunidade de fazer. Agora, se eu for escolher três fotos mais importantes para fazer, eu vou sempre escolher foto com o rosto, foto de comissura, sorriso entreaberto e foto com mocap. E se eu for escolher uma única foto dentre elas todas, vai ser essa foto de perfil que é a mais importante para tudo, para comunicar com o meu colega, para comunicar com o meu paciente, para falar com o meu técnico em prótese. Então, todas essas fotos, gente, elas têm uma finalidade. É igual eu disse, se a gente for destrinchar aqui as linhas estéticas, esse checklist estético, são várias observações. Mas eu resumi aqui de uma maneira um pouco mais objetiva, para que a gente possa andar com a aula. As fotos oclusais, eu ainda tenho muita dificuldade de fazer. São fotos que eu tenho que estar com o paciente um pouco mais inclinado, e como eu faço essa foto no estúdio, o paciente não pode encostar na persiana, porque senão ele tomba, eu tenho muita dificuldade. Então, eu arrumei uma solução temporária até eu fazer um novo curso de fotografia com esse espelho oclusal e com celular. A gente faz vídeo, a gente faz foto e funciona bem legal aqui para o dia a dia. O importante é documentar. A gente não pode deixar de documentar. E falar em documentar, eu fiz um videozinho aqui bem legal, só para mostrar como que a gente documenta esses casos. Fazendo foto, vídeo, para postar no Instagram, para mostrar para laboratório. Então, com o celular mesmo, a Karina fica nessa posição de 12 horas e entra ali, não tem edição, não tem nada e funciona maravilhosamente bem, tá? Eu só não faço tudo isso no celular, porque, igual eu disse, como eu cobro, eu não acho justo, eu não gostaria, né? Eu quero dar um pouco mais de valor para o que eu estou fazendo. Bom, nessa altura do campeonato, eu já fiz
anamnese, exame clínico, todas as fotografias, e agora eu vou partir para moldagem, e modelos de estudo. E aí vai entrar uma coisa muito interessante que eu preciso saber antes de montar esses casos no articulador. Eu preciso entender se esse paciente está num estado fisiológico ou no estado patológico. É uma análise oclusal desse paciente, é uma segunda análise, vamos dizer que é um exame clínico um pouco mais aprofundado, que pode acontecer nessa segunda consulta, né? Porque se esse paciente tiver com estado patológico, obrigatoriamente eu vou ter que montar esse paciente em RC. Se ele estiver no estado fisiológico, ou seja, eu vou explicar um pouco mais para frente o que seria um e outro. Se os estímulos deletérios do sistema ou os esforços funcionais do sistema estiverem compatíveis aí com a capacidade adaptativa do mesmo, ele está no estado fisiológico, ou seja, a restauração vai se incorporar a ele. Aí eu vou trabalhar na MH. Às vezes é um pouco confuso no início, mas o fato é que eu preciso entender e categorizar esse paciente, se ele está no estado fisiológico ou patológico. E o meu objetivo é montar isso em MH ou relação cêntrica. Eu preciso saber disso, tá bom? Estado fisiológico. Então, eu vou ler aqui. Existe um equilíbrio biológico entre os esforços funcionais e a capacidade adaptativa do sistema. A posição que o paciente se encontra é MH e ela está estável. Eu não vou mudar. Então, a restauração que eu vou fazer vai se incorporar lá. Mas o estado patológico é outra conversa. Existe um desequilíbrio. Existe uma demanda funcional tão grande que a capacidade adaptativa do sistema do paciente não deu conta de resolver. Ou seja, tem dente quebrando, tem dente desgastando, tem dente com mobilidade. Então, esse paciente apresenta um estado patológico. A MH dele pode estar alterada, ou seja, eu tenho que checar se eu vou conseguir trabalhar naquela altura ou não, se eu vou precisar aumentar a dimensão dele ou não. E esse é o caso do Rubens. O caso do Rubens é um paciente que apresenta um estado patológico. A análise oclusal dele me levou a concluir que ele apresenta um estado patológico. Ou seja, na sequência de trabalho dele, tá aqui, eu obrigatoriamente vou desprogramar esse paciente, tá? Então aí surge essa coleta de dados ainda na terceira consulta. É longo o caminho, mas depois que a gente aprende, fica tudo muito automático. Então a coleta de dados continua com arco facial, desprogramação, registro e alginato. Thaís, você faz arco facial em todos os pacientes? Não, eu fiz no Rubens. Por quê? Porque o plano oclusal dele estava diferente da linha interpupilar, ele estava desnivelado. E se ele não tiver desnivelado, eu faço mesa de Camper, funciona para todo mundo, eu não preciso tirar o arco facial. Funciona super bem. Desprogramação, normalmente eu faço com o gig de Lúcia, porque é o mais simples, é o mais rápido, e registro com cera 9. Preciso desprogramar todo mundo? Não, eu preciso desprogramar o Rubens, porque o Rubens está no estado patológico. A posição dele habitual talvez não seja a ideal para eu montar um trabalho definitivo, ou para que eu possa avaliar essa boca fora do estado, lá no articulador. Você faz o registro oclusal e em cera e moldo em alginato. E aí entra o alginato, né, gente? Porque quando eu falo em alginato, muita gente me questiona, mas alginato é um barato, é um trabalho, não vai ficar quem, não tem que ser com silicone de adição ou condensação. Eu falo que o alginato é um material maravilhoso, bem indicado, barato em relação aos silicones, né? Hoje os alginatos estão mais caros, mas em relação aos silicones eles são baratos. E eu não corro o risco de remover qualquer tipo de restauração antiga e desadaptada que esse paciente tem em boca. Ou seja, eu uso o alginato, eu gosto dele porque eu trabalho nas melhores propriedades que ele pode me dar. Ou seja, se o fabricante fala comigo aqui, Thaís, você tem que medir a água na seringa, pesar o gesso, pesar o alginato na balança, espatular a vácuo, eu faço isso. Tem que vazar o gesso imediatamente ou dentro do mais próximo 48 horas. Eu faço isso. Ou seja, o alginato, ele se torna um material maravilhoso para o meu fluxo.
e é por isso que eu escolho ele, e é por isso que eu faço cera 9, porque eu trabalho sobre alginato. Então, eu não preciso daquelas silicones também que fazem esse registro, porque normalmente é simples e eu monto aqui no dia seguinte. Com essa facilidade do laboratório, eu consigo vazar o gesso e montar no articulador rapidamente, tá? Então, aqui tem uma sequência que a gente fez, bem simples, de registro no arco facial, coisa de 5 minutos, pode parecer confuso no momento, pode ser difícil, mas esse processo ele toma no máximo 10 minutos. Vai. O alginato é rápido, a gente passa o adesivo na moldeira, mede a água, pesa o alginato e espatula no vácuo. Então é um processo que virou muita rotina, ficou sistemático, né? E funciona muito bem aqui. A gente vaza o gesso, espatulado também na espatuladora a vácuo. Esse modelo fica pronto para ser trabalhado aqui no cortador e montado no articulador. Sempre com gesso próprio, né? Porque a gente usa um gesso da Dentona para montar esse no articulador, que é o Zero Arte, que não tem expansão. Isso a gente aprendeu com o Darlos, que inclusive é um curso maravilhoso. Hoje ele está fora do Brasil, mas enfim, ele nos ensina maravilhosamente como trabalhar com gesso, e foi com ele que eu aprendi tudo isso que a gente sabe aqui. Bom, então o modelo está pronto. Próxima etapa, vou para o laboratório. E aí o laboratório entra aqui no consultório, né? Graças a Deus eu falo que eu tenho uma autonomia aqui, porque o que eu já sofri com o laboratório nessa vida está fora do gibi, né? Assim, a gente conhece bons profissionais e às vezes eles são inacessíveis. E às vezes os medianos fazem coisas que a gente não consegue. Ou seja, o laboratório, para a maioria dos dentistas que eu converso, é um problema. Por isso que eu insisto e falo, gente, não, vocês não precisam ter essa infraestrutura de laboratório, mas pelo menos tem que entender como que é vazar um gesso, como que é montar no articulador, como que é alterar o pino ali daquele articulador, porque pelo menos se eu for receber de um laboratório, eu sei questionar. Eu sei se aquilo ali está dentro de uma normalidade ou não. Então, essa autonomia eu tenho aqui. A Viviane começou comigo sem saber nada de laboratório. Eu fui ensinando e fui fazendo cursos com ela, ou seja, eu acredito nessas pessoas jovens que precisam trabalhar, que querem aprender. Então, o dentista, às vezes, pode ter um estagiário mesmo de odontologia que queira aprender. Por que não colocar um enceramento diagnóstico? Por que não ficar tão dependente de um terceiro? Eu trabalho com laboratório externo, mas eu sei o que eu quero delegar. Eu tenho essa autonomia de delegar só o que é para mim importante, né? Porque o dia a dia mesmo eu consigo agilizar, eu consigo fazer isso aqui. Bom, e aí vai começar esse enceramento diagnóstico desse paciente, né? Voltando aí ao Rubens. O que eu aprendi há 10 anos atrás, na época lá do Gilberto, da Galeria do Sorriso, é que existe um protocolo denominado anátomo funcional. Ele foi preconizado pelo professor Aníbal Alonso, e foi através dele que eu construí o caso do Gilberto, que eu apresentei lá. Esse protocolo é muito legal e ele funciona até hoje aqui para mim. Eu dei uma incrementada, mas ele basicamente ele se consiste na divisão da boca em 4 setores. E a ideia dele é estabelecer uma guia anterior correta para determinar a morfologia dos dentes posteriores. Então, no primeiro momento, a gente confecciona setor 1 e setor 2, conforme está no desenho aqui, estabelece uma dimensão vertical e depois essa dimensão vertical ela vai estabelecer o espaço posterior. Funciona super bem, ela segue tabelas, segue padrões de tamanho de dente e segue critérios fisiológicos, que segundo vários autores é a melhor defesa para o sistema estomatognático, é a melhor saída para o sistema estomatognático. Hoje, a gente agrega valor com outros conceitos, né? A Francesca Valatti mesmo, ela fala de 3 parâmetros essenciais para esse enceramento diagnóstico. Então, ela cita bordas incisais,
Começa a fazer o seu enceramento através das bordas incisais, porque através das bordas incisais você vai saber qual que é esse limite estético, né? Você vai expor mais dente, expor menos dente. Isso vai depender da idade do paciente, do sexo do paciente, vai depender de outros fatores. Mas a chave inicial dessa primeira abordagem são as bordas incisais. Através do estabelecimento dessas bordas incisais, ela vai saber pontuar onde que isso para no arco inferior. Normalmente, o desejável é que essas bordas incisais elas ficam no primeiro terço dos dentes inferiores. E aí, na hora que a gente coloca essas bordas incisais nesse primeiro terço, a gente já estabelece a dimensão vertical do paciente. E ela cita, segundo passo, dimensão vertical do paciente, posicionamento dos incisivos centrais nos inferiores. Ou seja, ela já determina o espaço de trabalho, ou seja, o que eu vou ter disponível para trabalhar. E por último, curvas oclusais. Nada mais é que a distribuição desse espaço no arco superior e inferior. Então, isso é uma sequência, é uma ideia inicial para que você comece a fazer esse enceramento diagnóstico. Juntamente com todas as fotos do paciente e informações obtidas, a gente começa a encerar isso em boca e fazer, como a Francesca fala, a dança do articulador. Ela usa esse termo, achei muito legal, mas é a pura verdade. A gente começa tira e põe, tira e põe. Esse caso do Rubens foi um caso que eu tive pouca adição de material, porque é um caso atípico que já tinha muito volume de material. Então, aqui, se eu fosse pensar friamente, eu tinha que fazer primeiro a remoção disso para depois inserar novamente. Mas ele cabe muito bem no planejamento, porque as incisais, elas estavam faltantes, né? Ele estava com um sorriso invertido. Então, eu acrescentei nessas incisais e expliquei para o Rubens, na hora de mostrar esse ensaio para ele em boca, que o caso dele era um pouco diferente. Eu ia acrescentar, eu ia fazer esse ensaio, mas provavelmente ele ia ver realmente a forma definitiva, o que eu estava pensando, em um segundo momento, depois que a gente trabalhasse essa remoção desse trabalho, né? Mas isso aqui é um mockup. Então, esse enceramento, gente, ele nada mais é do que uma bela prótese total, né? Esse protocolo de enceramento, essa ideia, esses parâmetros essenciais, nada mais é do que os parâmetros essenciais que a gente faz uma prótese total. Oswaldo Scopin fala isso direto. Quem sabe fazer uma bela de uma prótese total, superior e inferior, sabe fazer uma reabilitação em paciente dentado, porque os princípios são os mesmos. A gente monta dente a partir de planos estabelecidos por uma nova dimensão. Coloca os incisais, os dentes com as incisais bem estabelecidas, segundo a questão estética. Põe para dentro ou põe para fora, segundo questões fonéticas. E aí vai. Então, a prótese total é uma bela escola. Eu amo fazer prótese total, faço em vários pacientes aqui e aprendo e me fortaleço aí nesse enceramento desses pacientes através desses ensinamentos iniciais. Então, depois que esse mockup está pronto, eu coloco isso na boca do paciente através de uma muralha de silicone, que a gente faz aqui no consultório mesmo. Uso o Instructor da Volcom, que tem duas cores básicas que eu uso, ou é um B1 ou é um A2, e tento validar esse planejamento. Explico para o paciente que essa é uma tentativa. Antes de colocar, antes dessa quarta consulta, né? Eu explico para o paciente: olha, eu fiz o estudo da sua boca, fiz um ensaio no articulador, é uma primeira ideia. Não sei se isso vai dar certo de cara, mas é um primeiro projeto. Se não der certo de cara, eu vou pegar de novo, desmonto no articulador, desmonto, não, tiro esse enceramento e refaço. Porque no modelo, no articulador, eu posso brincar, eu posso ver o que eu quero fazer, eu posso ter essa ideia, mas na sua boca eu não posso. Eu já tenho que estar saindo com esse ponto de partida. Então, eu coloco isso na boca do paciente, peço para ele ver numa distância de espelho um pouco mais longa do que essa que está no vídeo aí, porque se ele for ver de pertinho, ele vai ver vários defeitos. E eu não quero nesse momento que ele veja o defeito, porque esse não é a ideia. A ideia do mockup hoje é avaliar através das fotos esse novo ensaio. Vários pontos importantes. Primeiro é entender
que a minha expectativa, né, é alinhar a expectativa do paciente e a minha expectativa. É entender se ele está pensando a mesma coisa que eu estou pensando e vice-versa. Isso é primeira questão muito importante. Segunda é verificar a forma, para ver se isso está equilibrado com o rosto do paciente. Terceiro, essa questão da cor, porque se o Rubens gosta de um branco, eu não sei o quão branco ele gosta. Então, por exemplo, se eu coloco um B1 e falo, não, tá, isso eu gostei dessa cor, ou não gostei, então eu consigo saber mais ou menos essa variância de cor, né? Então, isso é muito legal. E por último, tão importante quanto todos esses outros, é saber a espessura dessas novas peças definitivas, porque na hora que eu ponho o mocap, fica aquela capinha ali, então eu já consigo ter uma ideia de quanto eu vou precisar de acrescentar. Isso é muito legal. Ah, e tem uma outra coisa também legal do mocap, que em pacientes que têm sorriso alto, eu consigo ver também o término desse dente, é o zente, né? A ponta mais alta desse zente. Então, isso aí é muito interessante em caso que eu preciso que há um sorriso alto, tá? Eu faço essas fotos que seguem o mesmo padrão das fotografias que eu fiz no primeiro momento e mando para o WhatsApp desse paciente. Ah, aqui nesse caso do Rubens, tem uma coisa muito legal que o Luciano Zucchelli, que eu trabalho com ele também há algum tempo já, fez. É um plus a mais, né? No mocap eu mostrei sem gengiva, mas o Luciano Zucchelli fez um protótipo para mim aqui com gengiva. Falou, Thaísa, fala com ele que a gente tem essa possibilidade aqui de fazer com gengiva, caso o planejamento permita, né? E no caso, o planejamento dele não permitiu, porque os implantes já estavam separados e ele queria deixar dentes separados. Mas eu mostrei, primeiro para dizer para ele que eu estava empenhada em fazer o melhor para ele, que eu não estava certa, que aquilo ali poderia dar certo, mas que eu, até o fim, até ele ficar satisfeito, eu ia seguir com esse projeto. E ele gostou muito do que ele viu, mas aí eu tive que sentar com ele e mostrar vantagem e desvantagem depois, para ele poder escolher. Essa validação, ela vai acontecer quando eu mando essas fotos para o paciente, porque depois que eu faço essas fotos, eu mando no WhatsApp do paciente. Então, ele pode mostrar para a esposa, pode mostrar para amigos, e pode resolver, e pode mandar o pagamento na semana que vem, do jeito que ele mandou no WhatsApp aí para a gente, e que é muito bom, porque quer dizer que todo esse projeto, né, toda essa ideia aí, valeu a pena. Então, pessoal, resumindo esse planejamento no modelo estruturado de trabalho, que é esse meu modelo particular e que eu gosto de aplicar, eu dividi em 10 passos, né? Esses 10 passos, eles estão bem estabelecidos aqui nessa lista e eles consistem eles estão embutidos dentro daquelas 4 consultas que eu mostrei lá no início. Então, anamnese, exame clínico, exames complementares, primeira consulta. Segunda consulta, avaliação dos exames complementares, exame clínico e profilaxia. Terceira consulta, caso o paciente aceite pagar o projeto, fotografias e vídeos, análise funcional desse paciente para ver se ele tem um estado fisiológico ou patológico, desprogramação ou registro. Se esse paciente tiver em um estado fisiológico, não precisa nem se programar e nem registrar. Arco facial ou mesa de Camper, moldagem, montagem em articulador, enceramento diagnóstico e validação do planejamento numa quarta consulta. Ou seja, isso caracteriza um modelo estruturado de trabalho. É isso que eu acredito na coleta de dados gradual para que eu possa fazer um plano mais bem estruturado para esse meu paciente. E aí vem a tomada de decisão, que é o momento que eu chego com ele, pontuo tudo que eu vi, mostro vantagens e desvantagens de cada tratamento. Obviamente, nesse momento, eu já conversei com o Léo de novo, a gente já tem mais ou menos uma série de etapas, né? E a queixa principal do paciente, ela é muito considerada, ela é muito importante, porque normalmente eu tendo a resolver essa queixa principal primeiro. Então, vamos imaginar que ele esteja insatisfeito com a estética.
eu tento fazer um mockup, um jogo de provisório primeiro na região anterior, porque eu quero ganhar esse paciente, eu quero que ele confie em mim. Então, essa tomada de decisão, ela está muito direcionada nesse sentido. Eu vou explicar e vou, né, pontuar as vantagens e desvantagens, mas a decisão vai ser sempre feita em conjunto com a nossa equipe aí e com o paciente. Bom, e aqui, em momento nenhum, né, eu falei sobre o que seria essa discussão, né? Essa discussão desse modelo estruturado seria num fluxo analógico ou seria num fluxo digital? A discussão, gente, não é sobre o fluxo, né? Mesmo porque hoje eu faço um fluxo misto de trabalho. Hoje eu trabalho aqui eu faço o analógico e o meu laboratório externo, ele faz o escaneamento e faz todo o trabalho de uma maneira digital. Ainda não tenho o scanner aqui, vivo me informando, namorando e tendo todas as informações, e sei que isso é uma realidade, que naturalmente eu vou entrar nisso, né? Assim, por eu estar muito bem estruturada nesse fluxo analógico, aí eu sou um pouco mais, vamos dizer, cautelosa e talvez receosa aí nessa questão, mas eu tenho vários amigos que fazem o fluxo, adoram, então eu sei que não vai ser se eu vou mudar ou se eu não vou mudar, é quando eu vou mudar, né? Isso vai entrar naturalmente aí na minha rotina, tenho certeza, se for para agilizar o tratamento, se for para vender mais trabalho, se for para facilitar essa manutenção desses pacientes a longo prazo com esse escaneamento, então eu tenho certeza das inúmeras vantagens que eu posso ter com esse fluxo digital. A discussão aqui, gente, é sobre o sistema de trabalho, né? Casos unitários, eles deveriam passar pelo mesmo processo de trabalho que casos múltiplos. Então, esse protocolo, Thaís, mas você faz isso para você fazer um dente. Aí eu me vejo falando assim, gente, deixa eu pensar, quando que eu não fiz isso? Eu faço isso para um dente, sabe por quê? Porque às vezes o paciente chega aqui com um dente, é muito comum, dois centrais quebrados. E aí eu vou ouvir a história desse paciente. Eu já refiz esse dente 5 vezes, em 2 anos. Então, aquilo ali já liga um alerta, fala, poxa, eu vou pensar, são dois dentes, eu vou fazer um tratamento aqui, não é isso. A ideia é fazer uma coleta de dados extremamente cautelosa, criteriosa, para que eu possa entender que dois dentes, às vezes, vão virar uma boca inteira. E é muito comum que isso aconteça. Ou seja, esse modelo ele tem que existir, desde o diagnóstico até essa tomada de decisão do clínico, né? Por quê? Porque eu preciso de ter estabilidade a longo prazo dos meus trabalhos, né? A gente que é clínico, a gente sabe que a gente é feliz até os 10 primeiros anos de trabalho. Muitas vezes eu já ouvi isso, né? Porque a gente não vê o resultado dos nossos trabalhos durante esse período, né? E aqui, gente, eu trouxe uma surpresa para vocês, que foi o acompanhamento do caso do Gilberto. O Gilberto é aquele que a gente ganhou o prêmio na galeria há 10 anos. Hoje, esse ano completam exatamente 10 anos. Então, essa é uma foto inicial de 2013, antes de começar o tratamento, 2015, e a foto atual dele de 2025. Quando o Roberto me convidou para dar essa aula, eu falei, poxa, 10 anos, seria muito legal se eu pudesse ter ah, uma mostrar esse trabalho do Gilberto, mostrar se houve essa estabilidade do trabalho do Gilberto. Naquela época, eu já fazia um modelo estruturado, já tinha esse cuidado, mas jamais com esse tanto de dados. Eu tinha algumas coisas pontuadas, talvez eu não sabia mexer muito, organizar essas ideias, fazer as ligações entre umas e outras, porque a gente vai melhorando, né? Então, eu venho aprimorando. Mas aqui está o caso do Gilberto. Eu pedi para ele vir, a gente fotografou, pedi novas radiografias.
Essas radiografias eu notei que ele perdeu 2 dentes. Eu notei por quê, gente? Porque durante esses 10 anos o Gilberto mudou de dentista algumas vezes. Ele fez o acompanhamento comigo nos primeiros anos e depois ele mudou de dentista. Mas mesmo assim, ele veio aqui, eu falei com ele, falei, Gilberto, eu vou dar uma aula no SBUE, você lembra? A gente ganhou um prêmio, eu gostaria demais de mostrar como está o seu trabalho. Então eu vi que ele perdeu 2 dentes, fez canal em alguns outros, mas muito dos nossos trabalhos estão aqui ainda estáveis, né? E aqui está uma foto intraoral, eu fiz várias fotos dele. E aqui, num primeiro momento, eu fiquei até um pouco. Falei, poxa vida, eu queria que isso aqui tivesse impacto, né? Eu fiz tudo tão certinho. Mas aí eu lembrei do Escopim de novo falando. Tem coisas na odontologia que você controla, mas tem coisas que você não controla. Então, o que eu controlo e que eu aprendi e que eu sempre leio para não esquecer é um bom diagnóstico, é a validação desses passos, é a qualidade desses trabalhos, né? E que é mais que eu não controlo? Eu controlo o diagnóstico, a sequência, tá ali, a validação e a qualidade desse trabalho. O que eu não controlo é a fisiologia do paciente, o caráter adaptativo do sistema, os hábitos desse paciente e a manutenção preventiva. Eu não consigo controlar. Então, por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha ficado um pouco frustrado, né, porque eu queria que isso aqui tivesse intacto, lindo, maravilhoso para mostrar, eu entendo que é assim. E existe uma curva de aprendizado. Não tem como a gente passar nessa vida sem aprender todo dia um pouquinho, né? Porque, na verdade, a gente não cura ninguém, né, gente? A gente cuida das pessoas. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, porque a gente faz o nosso melhor dentro das condições que a gente tem, sempre esforçando para fazer, mas a gente não existe cura, a gente cuida, a gente tenta manter esse paciente o máximo equilíbrio possível. A gente tem uma abordagem mais humana que a gente puder ter para a gente mudar a vida das pessoas, para a gente oferecer uma qualidade diferente, né? Devolver saúde. E com o Gilberto foi assim. Hoje meu coração está mais a menos, assim, mais, tá menos sentido, mas o fato é que eu sempre penso que eu tenho que exercer uma odontologia baseada em valor. E quando eu falo de valor, não é preço, não. Quando eu falo de valor, é que a gente precisa oferecer para esse paciente um tratamento de muita qualidade, que funcione bem para ele. Não é a quantidade de procedimento que vai fazer diferença, é o que eu faço para ele, aquilo ali funcionou para ele, aquilo devolveu a saúde para ele, foi bom. Então, é mais ou menos isso que vem na minha mente, eu aprendi isso e tenho aprendido com a Maria Luísa Oliveira, que é uma dentista maravilhosa que eu admiro, que é minha fã. Eu sou fã dela, né? Ela falou comigo, Thaís, antes de começar essa aula, você tá certa, vai bem, você não fica nervosa, você vai longe. E mal sabe ela que eu me inspiro nela diariamente, porque ela me ensinou todos esses conceitos e ensina vários colegas a trabalhar dessa maneira, pensando numa abordagem mais humana, de manter esses pacientes mais equilibrados e devolver o que eles precisam naquele momento, né? E se depois de 10 anos eu perguntar e falar assim, valeu a pena ter feito o tratamento do Gilberto, eu faria de novo? Desse jeito, eu faria. Então, valeu a pena, então quer dizer que eu estou no caminho certo, né? Eu preciso ter isso em mente e fico muito feliz de estar caminhando nesse sentido, né? Principalmente quando a gente inspira pessoas que estão do lado da gente a fazer odontologia, né? Esse é o Antônio e o Heitor. O Antônio passou na Federal agora, vai começar a odontologia no segundo semestre e ele foi assim uma surpresa para mim, porque ele chegou um dia e falou: "Mãe, eu vou fazer odontologia". E eu quase morri do coração. Eu estava sentada, falei: "Não, não estou acreditando". Ele falou assim: "Vou". Então, vale a pena, e é nesse caminho que eu acredito, tá? Eu queria agradecer a todos, espero que eu tenha
contribuído nessa aula. E apesar de ter sido um assunto extremamente complexo, eu tentei otimizar o tempo, otimizar o passo, mas espero ter passado aí um pouquinho da minha rotina. Muito obrigada pelo convite, viu, Roberto? E todo mundo do SBOE, todos os membros, né? Assim, Marcelo, Dixon, Arbex, todo mundo, muito obrigada. Valeu demais. Tiago, né? Ottoboni, Tiago Avelar, todo mundo. Valeu. Obrigado, Thaisa. Que aula! Muito, 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 muito bom. Extremamente clínica, com uma baseada em muita evidência e que, assim, que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu vai conseguir, pelo menos abrir a cabeça e entender que o protocolo faz parte de tudo. Criar uma metodologia, o protocolo de trabalho é fundamental para a gente manter o raciocínio, em dia, para a gente não pular etapa. Se a gente não Exatamente. tem, como você falou, né? Nada baseado na experiência, mas e sim na literatura. Se não vira algo automático, você deixa passar muitos detalhes que não deveria deixar. Então, o protocolo é fundamental. Parabéns. Linda aula, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada pelo Que, convite, viu? que isso, foi uma honra ter você aqui com a gente por tanto tempo. E final do ano, você vai estar com a gente na grade. Se Deus Volte sim. quiser. Obrigada. Certo, pessoal? Bom, obrigado novamente, Thaisa, e bom descanso. Obrigado por ter ficado Valeu. aqui com a gente. Agora, pessoal, vou passar para a Renata. Ela vai trazer um pouquinho da experiência que ela tem no Sistema Line. A Line que é a nossa parceira e patrocinadora dos nossos eventos aqui mensais. É, Renata, agora é com você. Estaremos aqui assistindo também. A Renata vai falar agora um pouquinho, mais ou menos uns 10 minutinhos, sobre o sistema, a tecnologia e como que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Certo? Obrigado, Renata. Agora é com você, boa sorte. Obrigado, pessoal, por estar assistindo a gente. Boa noite, Robertinho. Boa noite, pessoal. Nossa, que responsabilidade, né? Vim depois dessa aula da Thaisa maravilhosa. Então, bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Renata Filgueira e antes que meu sotaque me entregue, eu já venho dizer que sou de Natal. E é isso, meu sotaque, ele sobrevive há 16 anos de São Paulo, terra que me ensinou a misturar um pouco do calor humano de Natal com a vida acelerada aqui de São Paulo, né? Então, é com muita alegria, né, que eu estou aqui para falar um pouco sobre os recursos da Align, né, que eu uso no meu dia a dia para esse grupo da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e que principalmente reconhece que por trás de todos os sorrisos que a gente produz tem muito estudo, muita ciência, muito acolhimento e principalmente muita tecnologia. Eu queria já entrar aqui um pouco sobre o meu primeiro contato com a Align. Então, eu trabalhava num consultório de um ortodontista e ela comprou o iTero, acho que era o Element One, eu nem lembro, né? Nem tenho nenhuma fotografia dessa época, mas é importante falar que eles adquiriram o iTero para o uso exclusivo da ortodontia, né? Então, ele era um equipamento para Invisalign Doctors. É, mas naquele momento já existiam vários equipamentos no mercado que faziam escaneamentos também para reabilitadores, mas ainda num momento muito inicial para o que eu tinha acesso. E eu comecei a escanear alguns pacientes já em 2000, ali, 2016, 2017, numa tentativa de já diminuir a quantidade de moldagens no consultório, né? Então, eu enxerguei aquele equipamento como uma forma de melhorar a comunicação com os pacientes. Então, os pacientes começaram a, a entender o que eu falava. Então, o scanner ele funcionava como uma ponte entre o que eu falava e o que ele entendia, né? Eu consegui, naquele momento, já enxergar
que não era futuro, já era presente, mas diante das minhas possibilidades, naquele momento eu escaneava para fazer modelo de estudo e confecção de placas estabilizadoras para bruxismo e placas de clareamento, né? Depois o tempo passou, em 2020 veio a pandemia, eu grávida, deixei de trabalhar, comecei a planejar a abertura de um consultório meu, né? E era eu e uma sócia. E nesse momento, quando a gente começou a pensar nos equipamentos que fariam parte do consultório, ela entraria com o laser de alta, a gente já tinha laser de baixa e tal. Então, para mim, não existia possibilidade de eu abrir o consultório sem a presença de um scanner, né? Então, o planejamento foi em 2020, em 2021 abrimos o consultório, e em 2021 mesmo eu adquiri o meu primeiro Aitero. Era o Element 2. E a partir daí a minha vida dentro da Align começou a crescer, né? Então eu comecei a escanear muito mais casos, eu comecei a entender um pouco do fluxo digital que ela era capaz de nos oferecer. E na sequência, né, eu fiquei muito atenta às mudanças da Align, já era uma promessa a abertura do portfólio para clínicos. Eu queria muito fazer parte desse processo, então diferentemente da doutora Thaisa, meu consultório é um consultório pequeno, mas ele é interdisciplinar, então eu tenho grandes profissionais de diversas áreas, então eu sou dentista clínica, né, eu sou reabilitadora, faço muita dentística, mas eu tenho uma boa periodontista, um excelente endo, um ortodontista, Invisalign Doctor. Então, enfim, nós juntos trabalhamos para ter melhores resultados com os nossos pacientes, né? E eu faço questão de falar que eu não sou patrocinada pela Align, hashtag fica a dica, mas eu sou uma grande entusiasta, né, de toda a tecnologia, de toda a movimentação que eles foram capazes de fazer dentro do nosso universo odontológico, dentro do nosso universo clínico, tá? Então, hoje em dia eu já tenho um portfólio aberto, já manejo muito bem algumas ferramentas, são essas que eu vou falar. Então, hoje é mais um bate-papo, uma coisa bem simples, mas muito direta. E virar Invisalign Doctor ele só aumentou para mim as possibilidades tanto de tratamento clínico quanto de conseguir ter um trabalho mais conservador com o meu paciente. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas aí eu deixo uma pergunta, né? Então, na sequência da Thaisa, né? Então, será que a gente ainda pode viver sem? Então, é óbvio, né? Em grandes reabilitações, quando a gente vê uma profissional como ela trabalhando do que trabalha, sim, é possível, né? Mas hoje, vocês vão ver que eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia, da forma como eu uso, enfim, positivamente para o dia a dia da minha clínica, e como a tecnologia Align ele vem modificando para melhor a nossa rotina. Então, não podia deixar de falar um pouco sobre o papel do reabilitador hoje. Então, já fomos enxergados por muito tempo como pessoas que apenas restauravam dentes, que não tinha essa capacidade de enxergar o paciente como um todo. Eu sei que esse é um assunto extremamente comentado, mas é importante a gente falar que cada vez mais a gente enxerga o paciente como um todo. Então, não é pouco comum a quantidade de vezes que o paciente vem e junto do meu planejamento tenho encaminhamento para o gastro, para o psicólogo, para o psiquiatra e por aí vai, né? Então, hoje em dia, eu enxergo o reabilitador como um grande maestro, né? De devolução de função, de estética, longevidade dos tratamentos, mas como uma pessoa que conduz o paciente como um todo, né? E para isso, né? Para a maioria dos nossos tratamentos e para a gente ter bons resultados, a gente precisa de ter previsibilidade. E o universo digital, ele vem como um grande aliado, vem como um aliado indispensável para esse processo.
É, é meio óbvio, né? O primeiro contato que a gente tem com o digital, a gente precisa ter um scanner no consultório. É, gente, a liberação de pessoas está aparecendo para mim. Eu posso seguir aqui? Pode Bem, sim, já autorizei já. tá. Então, quando você enxerga o scanner como porta de entrada, né, a gente consegue ver a quantidade de vantagens que o digital tem para o clínico, né? Então, a gente tem um encantamento na primeira consulta e a observação de valor, né, pelo paciente. Então, o conforto para o paciente, a visão 3D do próprio caso, ele permite um pré-diagnóstico visual, né, e educativo para o paciente. Então, o paciente é uma coisa palpável para ele. Então, nos permite registros iniciais, detalhados, inclusive com análise oclusal cada vez mais precisa. Então, o escaneamento do iTero, ele consegue nos dar todos os contatos, o que precisa ser modificado ou não. E aqui vai um pouquinho que vai ser o decorrer da minha aula, né? Todas as formas, todas as ferramentas que a Line e a iTero nos dão, né, tanto para diagnóstico dos nossos casos, como o NIR e o time-lapse, e quanto para planejamento próprio dos casos, né? Temos o Invisalign Outcome Simulator e o Invisalign Digital Architect. Então, aqui eu já trouxe o Invisalign Outcome Simulator, que eu acho que é a ferramenta mais comum, né? Desde o D0, o iTero conseguia fazer essa simulação de antes e depois dos casos. É, 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 é uma, é uma possibilidade instantânea, ele nos dá essa simulação em poucos segundos. Nos mais atuais, a gente consegue mexer nos elementos dentários e reposicionar, ou falar para o próprio sistema que se o paciente tem implante, se pode mexer ou não, enfim. Esse aí era de forma mais estática, e agora, no último iTero, no Lumina, eu já sei que é possível fazer com vídeo. Então, o paciente se vê, né, vê o antes e depois de forma dinâmica. Então, eu não tenho acesso a esse ainda, com o meu 5D, mas está bem interessante esse processo, tá? Então, o que que é essa tecnologia NIRI? Deixa eu me organizar aqui. Então, ele usa uma imagem infravermelha, né, para diagnóstico de cárie. Então, é um sistema integrado ao iTero. Então, à medida que você escaneia o paciente, você já pode fazer essa imagem aqui como se fosse uma imagem de uma radiografia ao contrário. Então, ela é capaz de detectar cáries interproximais, ela permite uma visualização em tempo real das estruturas mais internas. E ela funciona de uma forma muito interessante. Eu confesso que quando falaram sobre essa tecnologia, eu disse, ai, gente, vai ser mais uma coisa mais, mas de verdade ela é muito interessante, os pacientes ficam assim muito encantados. Aí eu trouxe a forma que eu mostrava. Hoje em dia, o meu planejamento é mostrado de uma forma um pouco diferente. Mas antigamente eu fazia uma coisa assim bem esmiuçada na consulta de planejamento, né? Então, eu selecionava essas imagens, então a imagem do escaneamento, a imagem do NIRI e da imagem do vídeo, né, da fotografia, e fazia uma casadinha com as radiografias do paciente. Então, nessa, era uma paciente muito querida. Essa foi minha primeira paciente que eu usei essa ferramenta, minha TM ali o tempo inteiro me incentivando. E foi muito interessante, porque era uma paciente que tinha acabado de fazer um tratamento com Invisalign em outra clínica e veio para mim porque estava com dor. E aí, quando eu escaneei, ela veio com dor, eu abri, já fiz acesso de um dente, nem sei se foi esse 15, mas quando eu fiz o escaneamento, eu fiquei
em pânico, porque era uma paciente de 30 anos, com um sorriso maravilhoso, e ela tinha absolutamente todos os dentes superiores cariados, né? Então, eu fiz muita questão, se você olhar esse elemento 15 aqui, que tem essa imagem, ai, não consigo mostrar com cursor, mas a imagem à direita, você vê que tem essa imagem mais embranquiçada, ela diz que realmente ali é uma cárie, né? E se a gente puxa para a radiografia, então dá para ver que é uma cárie até num estágio bem avançado. E aqui um videozinho de como funciona, você vai ali no escaneamento, em áreas que você tem um pouco de dúvida, você consegue ver, na verdade, né, por essa passagem de luz, essas áreas com cárie, né? A gente melhora o diagnóstico, a gente tem uma possibilidade extra de fechar esse diagnóstico. Óbvio que a gente não deixa de fazer as radiografias, mas no primeiro momento, até numa análise assim mais rápida, eu consigo passar isso para meu paciente. Tá? Então, é um recurso que melhora o diagnóstico, na verdade, melhora a precisão diagnóstica e a experiência do paciente. E aí a gente entra na cereja do bolo, né? Então, quando eu virei lá atrás o Invisalign Gold Doctor, então a gente conseguia fazer movimentos assim pequenos, era mais de pequenos apinhamentos dentários, a gente conseguia colocar, sei lá, de volta o dente no arco, dentes em trauma, ou enfim, ou viabilizar o tratamento restaurador. Então, são movimentações ortodônticas pré-protéticas. Então, a gente consegue, né, com o Invisalign, o tratamento com o Invisalign, a gente consegue um planejamento reverso real do caso. E com isso, que foi o que mais me encantou, era a possibilidade de redução de desgastes e intervenções desnecessárias quando a gente reposicionava os dentes. Então, comecei a enxergar que em muitos pacientes, depois que eu reposicionava, um clareamento era suficiente. E eu sou a rainha das duas lentes, ou das lentes de lateral a lateral, e fazer o esticamento necessário. Então, para isso, eu uso esse recurso chamado Invisalign Smile Architect. E eu vou mostrar para você um pouquinho como ele funciona. Então, aqui o caso do Marco, um paciente assim, muito querido. Me dá muito trabalho, porque o problema da Invisalign, e aí muda um pouco o perfil para a gente que faz reabilitação, que vai e resolve, né? Porque ele é paciente dependente, então ele me dá muito trabalho nesse sentido. É, Mas o caso é que eu consigo jogar no sistema, isso aqui é via IDS, né, e solicitar um planejamento por meio do Digital Smile Architect. E por mim mesma eu consigo planejar, pensar se existe a necessidade de correção do sorriso gengival, ou é, um reposicionamento dentário para que permita que aquele paciente seja reabilitado. Então, ele me chega nessa situação querendo simplesmente fazer lente de contato de fora a fora. E quando a gente mostra o antes e o depois, ou o planejamento, ou o clean check, um paciente dificilmente diz não, né? Porque é um recurso visual muito rico, né? E fora que agora eu consigo, né, por meio desse estudo das linhas, do rosto e, obviamente, da oclusão do paciente, eu consigo selecionar o melhor formato de dente e tal. Então, a minha conversa com o laboratório também mudou. Então, o digital, ele melhora a comunicação com o paciente e a comunicação com o laboratório que a gente trabalha. Está aqui um pouquinho mostrando a oclusão dele inicial, aquele contato ali não desejado nos dentes anteriores, e depois que o dente era alinhado, depois que a arcada toda dele era alinhada, a gente criava esse espaço para que essas restaurações fossem feitas. Então, é um paciente que no futuro talvez eu faça
outras abordagens, né? Ele tem muitos desgastes, era um paciente muito traumatizado, mas devagarinho a gente vai chegando lá. Então, aqui o caso finalizado, aqui como era o inferior, então um contato muito grande, esse dente se encaixava muito bem naquela fratura, e aqui é o foco do que eu estou querendo falar, né? Então, inicialmente, esses dentes seriam muito desgastados, e depois que eles são reposicionados, a gente vê que me permitiu mínimos desgastes ou me permitiu que eu fosse suficientemente invasiva. Então, muitas vezes, com Invisalign, eu começo o tratamento reabilitador alinhando. Então, com Invisalign eu consigo centralizar, consigo reposicionar, consigo alinhar, consigo dar estabilidade oclusal para, a partir daí, reabilitar o paciente. Então, eu trago ele para uma condição muito mais favorável e provavelmente mais estável ao longo do tempo. Aqui, movimentações ortodônticas para viabilizar o tratamento restaurador. Então, aqui é o caso do paciente Gonçalo, ele é português, veio para mim também um paciente super vaidoso, e ele veio já clareado, já com tudo pronto para fazer essas 2 lentes de contato dos laterais. Então, eu falei, vai, Gonçalo, vamos planejar juntos, fiz fotos, e quando eu joguei lá no Digital Smile Architect, que dava para perceber que ele tinha um corredor bucal extremamente estreito, eu consegui mostrar para ele o ganho, não só estético, mas funcional, para que me facilitasse ou me permitisse que eu fizesse essas lentes de contato de forma mais tranquila e mais correta. Então, a reabilitação foi iniciada pelo alinhamento, né? Então, aí eu ganhei espaços, eu centralizei os laterais, eu consegui esse estágio de equilíbrio oclusal, e aqui uma ideia, né, de antes e depois com o Digital Smile Architect. Então, esse é um recurso que eu uso muito, eu consigo um engajamento muito bom dos pacientes, e é importante a gente falar que a gente, como clínicos ou reabilitadores, como dentista de mocho, para esse tipo de caso, a gente percebe que os alinhadores eles não são o fim, mas o meio para um planejamento mais conservador e eficiente. E aí, o nosso último recurso, que é o Aitero Time Lapse, que é agora que eu já tenho muitos anos de uso do Aitero, eu consigo comparar escaneamentos antigos do paciente, inclusive para mostrar que alterações estão em progressão, né, ou regrediram de alguma forma. Então, sei lá, às vezes, depois do tratamento com Invisalign, eu consigo algumas vezes diminuir uma retração ou outra por reposicionar aquele dente. Então, o que ele faz, né? Ele compara escaneamentos em diferentes momentos do próprio paciente. Então, como eu tenho esse uso já de 6, 7 anos, então eu faço um escaneamento anual nos retornos dos meus pacientes, e ele é capaz de detectar alterações sutis, não, pequenas movimentações, retrações gengivais, ou até mesmo desgastes nos elementos dentários. E assim ele consegue aumentar a previsibilidade clínica ao permitir decisões mais embasadas, tá? Facilitando assim a comunicação visual, né? Então o paciente enxerga aquele problema. Normalmente eu tenho muita facilidade de me comunicar com meus pacientes, mas ele é um recurso extra, tipo, não há dúvidas, né? Principalmente nos pacientes que às vezes aparecem com uma sensibilidade do nada, e quando eu coloco lá o time-lapse, está mostrando que aquela retração ela deu uma aumentada ao longo do tempo, né? Então, com isso a gente melhora o engajamento e a adesão do paciente
ao nosso tratamento, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, do que é que quando o paciente vê na tela, ele entende, né? E quando ele entende, ele aceita. Então, aqui dois vídeos para ilustrar como é que funciona o time-lapse. E aí, esse primeiro caso é mostrando uma pequena movimentação no molar. E eu acho esse recurso também muito interessante. O outro recurso já foi, o outro vídeo, na verdade, ele já era na ideia de mostrar esse desgaste nas cúspides desse molar, do 37. Então, a gente consegue sair da conversa só ouvida, né? Então, o paciente, ele enxerga, ele participa, ele se encanta. Tá, então estamos chegando ao fim, né? Então, eu gosto muito de falar que o digital, ele é uma ferramenta, então ele não é fim. Então, ele não substitui, né, o ser humano, ele potencializa, né, o nosso toque. E se tinha uma mensagem final que eu poderia deixar para vocês, é que a tecnologia ela é muito poderosa, mas é nas nossas mãos, na nossa escuta, no nosso olhar, no nosso conhecimento e na nossa intenção que ele ganha vida. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigada a todos pela presença, pela paciência e pelos defeitos especiais. Obrigada, Ale, pelo cuidado, pelo carinho, ao nosso presidente Robertinho, ao Tiago, que conseguem ser grandes parceiros e tornar a nossa sociedade um bloco de amigos, né? E nos vemos nos próximos encontros online e no final do ano, presencialmente, na SOB aqui a SBO. Ai, meu Deus, a SBOE daqui de São Paulo, que será muito especial. Muito obrigada, Robertinho. Obrigado, Renata. Que sufoco. No começo a Tem que gente ser. tem que ser. Nos perdemos um pouquinho ali, a gente treinou, testou, mas tudo bem. Foi ótima a apresentação. Agradecer a Line, nossa parceira, por estar patrocinando aqui novamente. E obrigado por você ter disponibilizado seu tempo e trazer a sua experiência, o seu conhecimento e tudo aquilo que você está usando no seu dia a dia. Realmente ajuda a gente a abrir um pouco nossa cabeça para entrar nesse mundo. E tenho certeza que quem entra não vai querer sair dele de novo. Obrigado, Renata. Obrigado a Isso, todos eu que que agradeço. esperaram. Alessandra, obrigado pela ajuda. Lu tá aí também. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo aqui a Renata. Uhum. Depois essas aulas vão continuar gravadas e a gente vai ter isso acesso direto no YouTube, no nosso canal fechado da SBOE. Tá bom? Obrigado novamente, Renata. Parabéns, parabéns Boa pela. noite. Obrigada, querido. Obrigado, Gabriel. Boa noite, pessoal. Esse mês que vem nos vemos de novo.